Eda, bom Tranquilo. dia, bom domingo. Bom dia, dona Sara. Tudo Bom na paz domingo para a por aí? senhora. Tudo bem, graças a Deus. Abraço, viu? Abração. Pronto, gente. Tudo bem. Um bom dia para vocês. Nós estamos hoje na nossa quinta semana de estudos. E hoje nós vamos estudar um tema um pouco complexo, como eu falei para vocês, mas com calma. A gente vai conseguindo aí tirar todas as dúvidas. Nós vamos falar hoje a respeito do juízo. Só recapitulando, nós já vimos sobre a importância da Bíblia, nós já vimos sobre a origem do mal, né? Como o mal surgiu, nós já vimos sobre o plano da salvação, já vimos semana passada o que acontece após morrermos. E esse tema do juízo, ele é muito interessante e essencial para os nossos estudos, porque quando Jesus ele volta, né? Ele tem que estar com todos os casos decididos. Não tem como ele dar recompensa se ele não sabe quem vai receber a recompensa, tá? E a gente vai ver sobre isso hoje. Eu só queria reforçar para vocês que aqui no estudo a gente não consegue abordar tudo. Nós passamos por alguns versos, nós tiramos dúvidas, mas nós não conseguimos folhear a Bíblia inteira em relação aos temas. Por isso, eu queria reforçar a importância do material complementar. Quando vocês olham o material complementar, vocês têm lá, pelo menos, uma boa parte, ou a maioria dos versos que falam a respeito do assunto, os comentários também, e aí vocês podem ter uma compreensão melhor, tá bom? Por exemplo, o tema de hoje não dá para eu trazer todos os versos da Bíblia sobre o juízo. Então, eu trouxe os principais, e depois vocês conferem lá no material complementar os outros, tá bom? Vamos aqui para a correção da atividade passada. Hoje eu vou apresentar aqui a tela. Deixa eu só... Vocês me confirmam aí se estão conseguindo ver, por favor. Tô sim. A joia. Pronto. Eu não sei se vocês acharam difíceis as perguntas, mas eu creio que não. Mas vejam só. Primeira pergunta, o que é a alma, segundo a Bíblia, o que acontece após morrermos? A maioria respondeu certo. Que a alma é uma... Melhor, a maioria respondeu errado, né? Aqui, os 66% responderam que a alma é uma entidade espiritual que há em nós e ao morrermos ocorre a separação. Por mais que ocorra uma separação na morte, né, que seria o corpo e o fôlego de vida, o espírito, aqui está dizendo que, deixa eu só aceitar a Andresa aqui. Bom dia, Andresa. Estamos aqui corrigindo a atividade da semana passada. Aqui está dizendo que a alma é uma entidade espiritual, e a alma não é uma entidade espiritual, ela é a união entre o corpo e o fôlego de vida, tá bom? Então, a resposta certa seria a primeira alternativa, aqui, que a alma é a união do corpo e o espírito. Talvez o pessoal se perdeu aqui na palavra espírito, que significa fôlego de vida, mesma coisa. E ao morrermos, a alma deixa de existir, a alma morre. Nós vimos versos semana passada que comprovavam isso, tá bom? Segunda pergunta, se só Deus possui imortalidade, como conciliar essa verdade com a ideia de que obteremos uma vida eterna no futuro? Como poderemos ser imortais no futuro? A resposta correta, a maioria respondeu, que ao morrermos não vamos para o céu imediatamente, mas, caso estejamos salvos, Cristo nos ressuscitará e viveremos com Ele enquanto obedecemos sua lei. Né? Nós sabemos que a nossa vida depende de estarmos sujeitos à lei de Deus. A gente já viu isso lá no estudo do número 2. Então, a resposta correta seria essa terceira alternativa. Próxima seria essa aqui, ó. Como Jesus considerou a morte? Essa aqui a maioria acertou como um sono, um estado de inconsciência. Bom, como uma passagem para a realidade superior não seria, porque é um estado de inconsciência, então você não vai para nenhuma realidade imediatamente. A realidade que seria superior seria no futuro, quando Jesus voltar. Bom?
A penúltima pergunta, como Satanás enganou e engana as pessoas ao ensinar o assunto da morte? Essa daqui, talvez as pessoas erraram por falta de atenção, porque a resposta era todas as alternativas estão corretas, tá certo? Onde Lázaro estava antes de ser ressuscitado? E aí nós temos a resposta correta como sendo a última. Ele estava na sepultura. Lázaro estava em um estado de inconsciência. E Jesus simplesmente devolveu o fôlego de vida para ele, tá bom? Ele não foi para o céu, ele não reencarnou, ele estava simplesmente na sepultura e a alma dele tinha deixado de existir. Lembrando que a alma é a união entre o corpo e o espírito. Quando há separação entre eles, a alma simplesmente morre. Por isso que é um estado de inconsciência. Alguma dúvida sobre o estudo da semana passada? Tá tranquilo? Eu ainda vou conferir. Certo. Parei no terceiro. Sem problemas. Ok, então vamos iniciar o nosso estudo dessa semana. Deixa eu me prestar aqui. Vamos fazer uma oração para iniciar? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui mais uma semana, dedicando tempo para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito esteja em nossas mentes nesse momento, para que possamos compreender o que ela quer nos dizer. Iremos estudar a respeito de um assunto complicado, um assunto complexo, mas um assunto crucial para nós entendermos o Teu plano da salvação da forma completa. Abençoe a cada família aqui representada por nós, e nós te rogamos isso, essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Bem, já vão abrindo a Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, primeiro verso dessa manhã, para nós entendermos por que nós temos que estudar o tema do juízo. Tá? Por que estudar o tema do juízo? Eclesiastes capítulo 12. Eu vou pedir para a Rafa ler esse texto, quando todos encontrarem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Essa mãozinha aqui, que eu ainda estou me adaptando, essa mãozinha aqui que eu estou levantando, ela é fácil de apertar aí no dispositivo de vocês? Celular? É sim. Então, vamos fazer assim, toda vez que eu pedir para abrir um texto bíblico e você encontrar, você levanta a mãozinha. Como eu não tenho a confirmação aqui do vídeo de vocês, aí você levanta a mãozinha, tá bom? Tá bem. Eclesiastes capítulo 12. Antigo Testamento. Aí vocês olham lá no índice. Eu mesmo, quando tem algum livro que eu não tenho familiaridade, eu já vou lá no índice, olho a página, já abro em cima. Nós vamos Minha Bíblia entender. nem citei, então vai que é. Ela fica em qual número, mais ou menos? Fica depois de quê? Vamos lá, Eclesiastes, deixa eu abrir meu índice aqui para te localizar. Tu tá em que livro? Coríntios. Pode voltar, é bem antes, é no Antigo Testamento. Aí vai ter lá no Antigo Testamento Salmos, daí no caso Eclesiastes é depois um pouco de Salmos. Salmos é fácil de você encontrar. Um pouco depois de Salmos. Isso. Aí tem Salmos, Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes. Achei. Pronto. É o capítulo 12 e o versículo 14. Pode ler? Acho que pode. Pode ler. Vamos lá. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal. Olha só como na versão dele fala, nós temos que prestar contas a Deus em algum momento. Então, e aí diz também das coisas que
nós fazemos e até as ocultas, sejam boas, sejam ruins. Na minha versão aqui diz, porque Deus há de trazer juízo para todas as obras. Olha só, o tema do juízo diz que Deus vai trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas. Então, por mais que algumas coisas que façamos, só nós, né, temos essa informação, as pessoas às vezes não sabem, não se tornou público, mas Deus sabe, e ele diz aqui nesse verso de Eclesiastes, que ele vai trazer juízo a todas as obras, tá? Então, por que é necessário estudar o tema do juízo? Para nós respondermos algumas perguntas. Quando é que Deus vai julgar os casos? O que será julgado? Qual será a sentença? Né? Quanto será essa sentença? E o principal de tudo, como nós poderemos ser inocentes no dia do juízo? Esse é o ponto-chave dessa manhã. Nós estamos aqui porque nós queremos, no dia de juízo, termos o nosso caso absolvido. Por isso que é tão importante esse estudo do juízo, certo? Só que tem um detalhe, para nós estudarmos sobre o assunto do juízo, primeiro a gente precisa voltar lá atrás, né, numa época que Deus estava conduzindo o povo no deserto ao saírem do Egito. E Êxodo capítulo 25, Deus pede para que o povo fizesse um santuário. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, isso é fácil de achar. Fizesse um santuário. Nós já vamos entender o que é esse santuário que Deus queria que o povo fizesse. E o que ele tem a ver com o tema de hoje. Êxodo 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8. Ok. Vamos ler aqui. Na minha Bíblia diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus deu essa ordem: vocês vão fazer um santuário, porque eu quero habitar no meio de vocês. O santuário era a igreja da época, era um templo. E nós já vamos ver ilustrações sobre esse templo. Mas eu quero que vocês vão agora para o verso 40. Versículo 40 vai dizer o seguinte, do mesmo capítulo. Êxodo 25, e o verso 40, diz assim: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Aqui era Deus falando com Moisés. O que estava acontecendo aqui? Deus estava conduzindo o povo no deserto, Deus tirou eles do Egito com as 10 pragas, e Deus chegou para Moisés estava no monte e disse: olha, Moisés, eu quero que vocês façam um santuário para mim. E Deus mostrou um modelo para Moisés, e Moisés viu aquele modelo e disse: tá bom, vou executar desse jeito. E eu quero abrir para vocês aqui uma ilustração, e vocês me confirmem aí se vocês estão conseguindo visualizar. Tô sim. Certo. Sim. Deixa eu só ajeitar minha tela aqui um minutinho. Havia 12 tribos, né, quando eles saíram do Egito. E a primeira coisa que vocês conseguem... Pode falar. Só não consegui enxergar o que está escrito aí. Tá, não tem problema. O importante é que você veja as figuras. Qual é a primeira coisa que vocês conseguem identificar aí, na formação do arraial dos israelitas? Que figura forma? Cruz. Uma cruz. Uma cruz. Muito bem. Eu quero que vocês entendam, desde esse primeiro momento, que o objetivo de Deus com o santuário era mostrar, através de símbolos, tá bom? O plano da salvação. Por isso que tudo, né, tem um simbolismo, uma figura, e a formação ali do acampamento formava uma cruz, representando Cristo que viria no futuro para morrer pelos seus pecados. Tá bom? Já temos essa primeira informação. Tudo o que
for mostrado no santuário tem a ver com Cristo. Tudo aponta para Cristo, tá bom? Vamos dar um zoom aqui. Olha só. Aí nós tínhamos aqui o arraial dos israelitas e ali o santuário. Vamos dar um zoom. Ok, nós tínhamos aqui Moisés, tá bom? Moisés era o profeta da época que libertou eles do Egito e Arão era o sumo sacerdote, que era irmão de Moisés. E aqui está o santuário. A igreja era assim naquela época. Perceba que ela tinha a parte externa. Vocês conseguem ver essa setinha, não? Consigo. Pronto, com a setinha fica mais fácil. Tinha a parte externa e também tinha a parte interna coberta por uma tenda. Aqui, nessa portinha azul, era onde os israelitas eles entravam. E nós temos aqui o primeiro elemento, que era o altar de sacrifício. Por que um altar de sacrifício? Deixa eu explicar para vocês. Quando os israelitas eles pecavam, eles tinham que entender que era Jesus que perdoava os pecados deles. E eles não conseguiriam ser salvos pelas suas próprias obras. Nós vimos isso há 2 semanas atrás. E através de símbolos, Deus queria mostrar para eles que quando eles fossem ao santuário, era como se eles estivessem pedindo perdão a Deus. Pedindo perdão a Deus pelos seus pecados praticados. E eles iam em busca de salvação. Então, como que funcionava isso naquela época? Vamos dizer que eu, Gabriel, pequei. Meu dever era pegar um cordeiro do meu rebanho, e se eu não tivesse, eu comprar um cordeiro. E aí eu pegava esse cordeiro que tinha que ser perfeito, não podia ter nenhuma mancha, nenhum defeito, porque ele representava Jesus Cristo, e Cristo era sem mancha, sem defeito. O sacrifício de Cristo tinha que ser perfeito, porque senão ele não poderia ser nosso Salvador. Então eu pegava esse cordeiro, eu colocava minha testa na testa do cordeiro, confessava o meu pecado, matava esse cordeiro. E aí, quando eu entrava na porta do santuário, eu sacrificava esse cordeiro. Mas antes disso, eu colocava o sangue desse cordeiro, eu entregava o sangue desse cordeiro para o sacerdote. O sacerdote ia lá dentro, que tem uma cortina, que eu já vou mostrar para vocês, e jogava esse sangue lá dentro. Jogava esse sangue na cortina. Vocês percebem como era doloroso para o israelita ter que matar um animal? Inclusive, tinha um custo financeiro para ele isso, né? Tudo isso mostrando, Deus mostrando que o pecado nos ofende, o pecado ofende a Deus e nos dá prejuízo, nos traz prejuízo. Então aqui nós temos o altar de sacrifício, que o sacerdote ele sacrificava os animais aqui, depois nós temos a pia né, com água, e aqui nós temos vários simbolismos aqui que nós não vamos entrar nesse mérito hoje. E na parte interna, que eu sei que vocês estão curiosos, era assim. Tinham esses 4 móveis. Aqui, só quem entrava eram os sacerdotes. Nós tínhamos aqui o altar de incenso, nós tínhamos aqui o candelabro com 7 lâmpadas, e sobre essa mesa tinha pães. Por isso que ela é chamada a mesa da preposição, dos pães da preposição. Quando você passa essa cortina azul, nós temos esse outro local que tem uma caixa de madeira, chamada arca. É aqui que está a Arca da Aliança. É aqui nessa caixa que ficavam os 10 mandamentos que Deus tinha dado a Moisés em forma de pedra, escritos pelo seu próprio dedo. Também aqui dentro tinha o bordão de Arão e uma porção do maná do deserto. Olha só que coisa interessante. Esse local antes da cortina, grave isso na sua mente agora. Esse local antes da cortina era chamado de lugar santo. Esse local, depois da cortina, era chamado de lugar santíssimo. Por quê? Porque no lugar santíssimo, na figura ali que Deus queria mostrar para eles, era representado pelo lugar onde a presença de Deus estava. Por isso que a Arca da Aliança estava lá dentro. Ou seja, no lugar santíssimo, Deus estava presente. E eles não poderiam entrar lá. Porque como a glória de Deus era grande, se eles entrassem lá, eles morreriam. Então, dentro dessa parte interna aí, o sacerdote e o sumo sacerdote, eles entravam. Mas os israelitas não podiam entrar. E
Até o sumo sacerdote, que era a autoridade máxima, ele só entraria no lugar santíssimo quando fosse o dia da expiação. E o que é o dia da expiação? O dia da expiação é o dia que Deus escolheu no calendário judaico para apagar os pecados do povo de Israel. Essa cortina azul, que está bonitinha nessa foto, durante o ano inteiro ela ficava vermelha, porque eu disse a vocês que quando o israelita ele matava o cordeiro, ou o sacerdote matava o cordeiro no sacrifício da manhã ou da tarde, ele pegava um pouco desse sangue e jogava nessa cortina. Então essa cortina ela é azul, mas na realidade ela era vermelha, manchada de sangue. Então imagine só uma cortina durante o ano inteiro sendo acumulado sangue sobre ela. Essa cortina ficava, né, muito suja, muito vermelha. É aí que entra o dia da purificação, que é o dia da expiação. Deus, uma vez por ano, ele vinha até o povo e purificava o santuário. Então, essa cortina era trocada. E Deus apagava os pecados daquele povo, referentes àquele ano. Dá para entender mais ou menos o que eu falei até aqui? Sim. Se vocês Dá. tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, podem me interromper, tá bom? Então, esse era o santuário. Aqui, só recapitulando, o lugar santíssimo, o lugar santo. Eu não vou entrar para falar sobre cada móvel desse e o que significa, porque aí a gente iria lá para meio-dia, tá certo? E já é outro assunto, depois nós podemos marcar outra aula. Mas o que eu quero que vocês entendam é o lugar santo antes da cortina, o lugar santíssimo depois da cortina, porque representa a presença de Deus. Mas deixa eu falar um outro detalhe para vocês. Nesse dia da expiação, o sumo sacerdote, ele vestia uma veste especial, o povo de Israel arrodeava o santuário, porque era dia de apagar os pecados deles. Então, eles não trabalhavam, eles jejuavam, eles confessavam os seus pecados, porque aquele era um dia de juízo. E se eles tivessem algum pecado que não fosse confessado, eles seriam eliminados do meio do povo. Então, olha a seriedade que Deus tratava esses móveis, esse simbolismo todo, essas figuras. No dia da expiação, o sumo sacerdote, ele ia lá dentro do lugar santíssimo fazer expiação pelos pecados do povo. Era o único dia em que ele entrava lá no lugar santíssimo, porque era o dia de juízo, e Deus ia fazer uma obra naquele meio do povo para perdoar os seus pecados. Ok? Então, esse era o santuário. Agora nós vamos voltar para a Bíblia. Eu falei para vocês que o santuário ele aponta para Jesus. Tudo aquilo que nós vimos, o cordeiro sacrificado apontava para Jesus, cada móvel daquele apontava para Jesus, né? Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Melhor, uma pergunta. Faria sentido, após Jesus vir e morrer em nosso lugar, na cruz, como ele morreu, os israelitas continuarem sacrificando os cordeiros? Sim ou não, na opinião de vocês? Não, Por quê? porque ele foi o próprio ato de sacrifício. Então, todo esse simbolismo, Rafa, você concorda comigo que eles eram válidos até Jesus vir, Sim. né? É aí que você entende o porquê de quando João Batista vê Jesus, a primeira coisa que ele diz é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, eles estavam acostumados com cordeiros, né, simbólicos. Aqueles cordeirinhos, eles não tinham o poder de tirar o pecado deles, mas era uma figura de Jesus que viria no futuro. Então, quando Jesus vem e morre, esses sacrifícios, todo esse ritual não são mais necessários, porque Jesus cumpriu. Isso a gente vai ter registrado lá em Mateus capítulo 27. Abra sua Bíblia agora. Mateus capítulo 27. Chayane, tu pode ler, por favor? O versículo 50 e o 51.
Vão levantando as mãozinhas aí, só para lembrar. Meu 20 anos. É Mateus, capítulo 27, e o 27. 50 e 51. Você pode ler já. Então Jesus clamou em voz alta novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram. Vocês perceberam? Quando Jesus ele morre, a cortina de forma sobrenatural do santuário, aquela cortina que era jogada os sangues durante o ano inteiro, ela se rasga de cima a baixo. Isso aqui é uma comprovação que a gente tem de que aqueles sacrifícios não precisavam mais serem realizados, porque agora Jesus já tinha morrido, e aí não tinha mais função nenhuma, tá? Porque agora nós vivemos numa época em que Jesus já demonstrou, não agora em forma de figura, mas por intermédio da sua própria vida, o plano da salvação, tá? Agora deixa eu entrar em um ponto mais complicado ainda com vocês. Eu quero que vocês voltem a alguns livros, vocês estão em Mateus, voltem para o livro de Daniel. Voltem para o livro de Daniel. Eu mesmo já vou olhar aqui no índice. Daniel está depois de Salmos, depois de Provérbios, depois de Eclesiastes. E eu quero que vocês olhem aí até o capítulo 8. Olhem até o capítulo 8. Bom? Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 17. Enquanto vocês vão procurando aí, eu já vou alertando vocês que nós agora vamos falar de uma linguagem profética e que talvez vocês achem um pouco estranho, porque quando a Bíblia ela fala de profecia, ela usa símbolos, ela usa figuras, e a interpretação desses símbolos e figuras nem sempre estão claras. Às vezes você precisa usar outros textos para interpretar a profecia. Mas o que que nós vamos extrair daqui? Veja bem o que a leitura diz a partir do versículo 14. Deixa eu só esperar mais alguém aqui levantar a mão. E capítulo 8, né? Isso, versículo 14. A linguagem, alguns aqui têm uma linguagem diferente da minha, mas a gente vai ler com calma, tá bom? Aqui Daniel estava tendo uma visão. Estou dando contexto para vocês agora. E nessa visão ele vê alguns símbolos, ele vê chifres, ele vê um carneiro e um bode, e esse carneiro e bode travam uma batalha, né? E aí do bode nasce um chifre, desse chifre, esse novo chifre se divide e nasce um pequeno. Olha que coisa, tudo uma linguagem figurada desde o capítulo 8. E desse pequeno ele profere palavras contra Deus, ele muda a lei, ele muda os tempos, tudo isso tem um significado na história. Mas aí eu quero chamar sua atenção para o versículo 14, que é isso que nos interessa aqui. Aqui na minha Bíblia diz, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Olha só. Vamos parar aqui no versículo 14. Aqui está dizendo que depois que se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Só que tem um detalhe aqui. O dia da purificação, lá no santuário que nós acabamos de ver, era o dia da expiação. Era o dia que Deus
trazia juízo sobre Israel, era o dia que Deus ia apagar os pecados de Israel. Isso aí vocês entenderam. Mas quando a Bíblia fala aqui de 2.300 tardes e manhãs, talvez você não tenha entendido. Porque 2.300 tardes e manhãs pode significar muitas coisas, mas o que a Bíblia diz que é uma tarde e manhã? Lá no Gênesis, nós vimos, quando nós estávamos estudando, que Deus falou assim: houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia. Então, para a Bíblia, em profecia, uma tarde e uma manhã significa um dia. Então, é como se nós estivéssemos falando assim: até 2.300 dias e o santuário será purificado. Profecia funciona assim, tá certo? Só que tem um detalhe. Dias na Bíblia também significa outra coisa. Eu não vou querer que vocês abram por conta do tempo, mas eu vou deixar no material complementar. Lá em Números capítulo 14, verso 34, e Ezequiel capítulo 4, verso 7, tem um princípio que nós chamamos de princípio dia-ano, onde um dia significa um ano. Por exemplo, lá em Números vai falar assim: segundo os dias que olhaste a terra prometida, que são 40 dias, depois vocês conferem isso, vocês vão passar 40 anos andando pelo deserto. Tudo tem um significado. Então, Deus disse, 40 dias, 40 anos. Um dia, um ano. Então, vamos voltar para o texto do versículo 14. Ele me disse, até 2.300 anos, e o santuário será purificado. E aí? Deu para compreender mais ou menos? Muito confuso? Um pouco confuso, mas deu para entender. Ok, então quer dizer que a partir de alguma data, passando 2.300 anos, o santuário normalmente receberia uma purificação. É isso que a profecia está dizendo. Só que tem um detalhe aqui no verso... Aqui tem uma conversa entre Daniel e o anjo. E aqui no versículo... Deixa eu ver aqui o versículo. Aqui no versículo 17, observe que no finalzinho do verso 17 vai dizer assim: o anjo me disse, né? Ele me disse, entende, filho do homem. Aqui está falando com Daniel. Pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então, quer dizer que essa visão que Daniel teve, do santuário sendo purificado, não era uma visão para os dias dele, mas uma visão que seria cumprida, digamos assim, no tempo do fim. Mas, segundo esse texto, 2.300 anos após Daniel viver, o santuário já não mais era necessário, porque Jesus já tinha vindo. Daniel, ele viveu aproximadamente 400, 500 anos antes de Cristo. 600 anos por lá. Então, 600 anos mais 2.300 anos dá um período muito distante da primeira vinda de Cristo. Então, o santuário, ele já não era mais necessário. Então, como que o santuário seria purificado se não existia mais santuário? Se Cristo já tinha vindo? Vocês vão entender depois por que a gente está falando sobre isso e como isso se conecta ao juízo. Eu vou apresentar outro slide aqui para vocês, para tentar ficar um pouco mais claro. Me deem só um minuto aqui. Vocês conseguem visualizar? Consigo. Pronto. Tem essas figurinhas aí, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver os nomezinhos, mas pelas figuras a gente vai entendendo aqui. Olha só, quando Daniel ele recebe essa profecia, ele passa uns dias sem entender a data inicial da contagem desses 2.300 anos, e ele vai ter essa revelação no capítulo 9, que aí o anjo diz, olha, Daniel, você vai começar a contar esses 2.300 anos, quando sair o decreto de Artaxerxes, do rei, para você reconstruir Jerusalém, para o povo de Israel voltar para Jerusalém e reconstruí-la, porque o povo de Israel estava no cativeiro babilônico. Então, basicamente, resumindo,
Quando saísse o decreto do rei dizendo vocês podem ir reconstruir Jerusalém, a partir daquela data começaria a contar os 2.300 anos. E essa data foi em 457 a.C. Então você faz, quando eu faço na calculadora 457, 0 menos 457, eu tenho 457 negativos. Ao somar 2.300, eu chego em 1.843 anos depois de Cristo, que seria o ano de 1844. Então, quer dizer, vou por partes aqui, se vocês tiverem dúvida, vocês levantem a mão, tá certo? Quer dizer que em 1844 ocorreria uma purificação de um santuário. Só que, como eu falei para vocês, o santuário, né, terrestre, ele já não existia mais. Então, qual era o santuário que a profecia estava falando que ocorreria uma purificação? Aí nós vamos para Hebreus. Nós vamos para Hebreus. Essa parte aqui que eu estou apresentando, que tem os tijolinhos, que tem Cristo sendo crucificado, faz parte de outra profecia dentro da profecia dos 2.300 anos. Isso aqui a gente não vai abordar agora, para não confundir mais a cabeça de vocês. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Nós vamos ter aqui a resposta para a nossa pergunta: de que santuário era esse que Daniel estava tendo a visão? Eu vou pedir para ele e o Osmar ler esse texto, mas quando vocês acharem, tá bom? Esse texto é muito importante. Vocês estão ligados aí, né? Estão procurando. Hebreus capítulo 8 vai responder a pergunta: se não existia santuário terrestre, qual santuário que a profecia se refere, então? Vamos ler? Vai lá, Osmar, tu vai ler o versículo 1 e o versículo 2, por gentileza. Chegamos ao ponto central da nossa exposição. Temos um sumo sacerdote que sentou no céu à direita do trono da majestade. Ele é o ministro do santuário e da tenda autêntica, armada pelo Senhor e não por homens. Olha só o que disse esse texto. Aqui, o livro de Hebreus está nos dizendo que nós possuímos um sumo sacerdote. Mas não é o mesmo sumo sacerdote lá do povo de Israel, porque aqueles já morreram. Perceba que nesse texto ele está falando a respeito de Jesus. Então, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E no verso 2 que ele leu, diz que ele é ministro no santuário. Ou seja, Jesus está ministrando, está trabalhando no santuário. Mas não, aqui no final do verso 2, ele diz qual é esse santuário. Ele diz, olha, o verdadeiro santuário, a tenda autêntica que ele leu aí, que o Senhor fez, que o Senhor erigiu, e não o homem. Quem fez o santuário terrestre? Não foi o povo de Israel? Aqui, nós temos a informação de que Cristo não está trabalhando agora em um santuário feito por mãos humanas, mas o santuário, né, feito pelo Senhor. Quando você vai para o capítulo 9, versículo 24, nós temos mais informações. Olha que interessante como a Bíblia se complementa. Eu vou pedir para alguém ler aqui. Laura, tu pode ler, por favor? Me ouvindo? É 8? Não, agora a gente vai para o capítulo 9 e o verso 24, tá bom? Só um minutinho. Certo.
Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Vocês entendem? Então, quer dizer que há um santuário no céu, segundo esse texto, no qual Cristo está trabalhando lá dentro. Mas por que ele está trabalhando? Aqui diz, no versículo 24, como Laura leu, que ele comparece por nós diante de Deus. A função do sumo sacerdote, do sacerdote lá no passado, era receber o sangue, né, dos pecados dos israelitas e apresentá-los no santuário de Deus, para que Deus os perdoasse. Ou seja, o sacerdote e o sumo sacerdote faziam essa intermediação entre o povo de Israel e Deus, essa mediação. Ele conectava o povo de Israel de volta a Deus. Então, quer dizer que, se nós vimos lá no versículo passado, no versículo 8, no capítulo 8, versículo 1, que Cristo é um sumo sacerdote e que há um verdadeiro tabernáculo. E agora no versículo 24 do capítulo 9, nós temos a expressão aqui que Paulo fala que o santuário feito por mãos humanas era figura do verdadeiro santuário. A conclusão que nós chegamos é só uma. Aquele modelo que Deus mostrou para Moisés lá no monte, lá no passado, era o santuário celestial. Então era como se Deus estivesse dizendo assim: Moisés, você vai fazer um santuário com o modelo do santuário do céu que eu vou te dar, como se fosse uma maquete. Qual a conclusão que nós chegamos aqui? Que tudo o que era representado no santuário terrestre através de símbolos era uma realidade que seria vivenciada no santuário celestial. Entende? Então, aquele sacrifício lá atrás já foi realizado, Cristo já cumpriu. Mas e o dia do juízo, que acontecia uma vez por ano lá em Israel? Aí que nós conectamos com a profecia das 2.300 tardes e manhãs. 1844 é o ano, então, em que Jesus agora ele sai do lugar santo e ele passa a oficiar no lugar santíssimo. E eu falei para vocês o que significava isso. Quando o sumo sacerdote saía do lugar santo, que era antes da cortina, e entrava na presença de Deus depois da cortina, era porque ele estava fazendo juízo sobre os pecados do povo. Dá para entender mais ou menos? Sim ou não? Ou a cabeça confundiu agora? Consegui entender. Muito bom. Então, nós podemos concluir aqui, parcialmente, que Cristo iniciou um ministério de juízo desde 1844 lá no céu. Por isso nós estamos estudando sobre o juízo hoje e falando sobre essas coisas. E outra confirmação que você vai ter de que há um santuário no céu está lá em Apocalipse capítulo 11, último livro da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 11. Agora não mais o autor de Hebreus, mas João vê em visão o santuário do céu. Qual versículo? Versículo 19. Ok. Tu lê, Rafa, por favor? Então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Olha só. Onde era que a arca de Deus estava? Que tu leu aí, Rafa? No templo. No templo. No templo, aqui na minha versão diz no santuário, que é a mesma coisa. Vocês entendem? Então, havia um santuário terrestre, esse já não vale mais. Mas, segundo a Bíblia, há um santuário no céu, onde Cristo está lá dentro, fazendo expiação pelos nossos pecados. O que é expiação? É fazendo essa, digamos, deixa eu ver como eu posso falar para vocês. Expiação, em palavras simples, seria como se Cristo estivesse apagando os nossos pecados com o sangue dele. Não é assim que nós somos salvos, que nós vimos no tema 3, que nós aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso favor,
e a justiça que ele cumpriu cobre a justiça que nós não cumprimos. É assim que funciona esse processo. Tá? Um detalhe curioso aqui é que a Arca da Aliança foi vista lá no Santuário de Deus. E João sabia o que era a Arca da Aliança. Ele já tinha a informação da Bíblia do Antigo Testamento. E se você for pesquisar, você vai ver que uma das coisas que os arqueólogos nunca conseguiram encontrar do povo de Israel foi a Arca da Aliança. Então, muito provavelmente, a Arca da Aliança ela foi arrebatada para o céu e está lá no Santuário de Deus agora. Aquela que continha as tábuas dos 10 mandamentos. Tá certo? Agora, como funciona o juízo? A gente já está em um horário avançado, mas eu não queria deixar o estudo incompleto. Ainda tem algumas coisas para falar. Provavelmente a gente vai passar um pouquinho do horário hoje, se vocês permitirem. João, no capítulo 5, verso 22. Novo Testamento, depois de Mateus. João, capítulo 5. Andresa, tu tá por aí? Para ler o verso? Tô procurando. Pronto, quando você achar, aí você pode ler. É João, capítulo 5. Isso, Novo Testamento. João Evangelho, não é a primeira carta, não. O versículo? Nós vamos ler o versículo 22. Nós vamos entender agora como funciona o juízo, o que Cristo está realizando lá dentro do santuário. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, esse verso nos diz que a responsabilidade do juízo está sobre Jesus. Jesus vai realizar agora o juízo para saber quem aceitou o seu sacrifício e quem rejeitou o seu sacrifício e estará perdido. Simples. Tá? Mas por que um juízo? Muitas pessoas se perguntam, mas por que uma necessidade de juízo? Primeiro ponto, porque Deus ele é justo. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Se Deus é justo, ele precisa realizar um juízo. Do contrário, ele não seria justo. E ele não seria Deus. Mas um segundo ponto, e eu acho isso fantástico, é que lembra lá atrás que Deus permitiu que Lúcifer se rebelasse por conta que ele não queria servir a Deus, o livre-arbítrio que ele tinha. Então Deus deixou. Você não quer me servir, o amor verdadeiro dá liberdade. Então, como eu sou o amor, eu não posso obrigar você a me servir. Então Lúcifer se rebelou, depois Adão e Eva caíram e nós estamos vivendo nessa situação aqui. Mas, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se nós sabemos que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, por que que Deus precisa realizar um juízo se ele já sabe quem está salvo e quem está perdido? Me respondam vocês agora. Não sei. Alguma sugestão? Porque ele precisa também julgar o nosso coração, o nosso arrependimento realmente daqueles atos. Sim, mas ele já sabe. Ele já sabe se nós nos arrependemos, se nós não nos arrependemos, porque ele é justo, ele é onisciente. Então, ele não precisaria fazer essa cerimônia toda. Então, por que ele faz? Vamos pensando. Deus, ele realiza essa cerimônia lá no santuário celestial por um único motivo. Porque ele sabe o coração de cada um. Ele sabe o que se passa no coração de cada um. Mas eu falei para vocês, lá nos estudos passados, que quando Satanás ele desce para a terra, ele desce com apenas 1/3 dos anjos do céu. Então ficou 2/3 dos anjos no céu. Fora os mundos criados que não caíram em pecado, que não só há o planeta Terra. E também, um dia nós teremos que ver o porquê Deus é justo. Então, tudo está registrado e Deus vai deixar tudo esclarecido para todo o universo do porquê você vai estar no céu e outra pessoa não. Vocês entendem? Por isso que
Deus não poderia simplesmente dar a sentença e na volta de Jesus ele dizer assim, esse vai, esse não vai, aquele não vai, que ele fez muita coisa errada, mas esse vai. Porque nós não iríamos ter como comprovar isso. Então ele diz, não, há um santuário e será realizado a expiação dos pecados, nós já vamos entender que está tudo registrado, está tudo bonitinho, para um dia, quando nós chegarmos no céu, a gente verificar e dizer, nossa, realmente, fulano não veio para o céu porque Deus é justo, porque essa pessoa ela rejeitou aqui os registros. Olha aqui o que os anjos, eles registraram. Está vendo como Deus é maravilhoso? E aí, por isso que não vai ter ninguém, e nós vamos ver isso no próximo tema, não vai ter ninguém na nova terra que vai duvidar do caráter de Deus, porque vai estar todo mundo convencido de que Deus é justo. Então, esse é o segundo ponto, do porquê um juízo. E o terceiro ponto, eu já falei, é porque na volta de Jesus, ele vai precisar, né, retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós lemos o primeiro texto dessa manhã, onde Salomão disse, olha, Deus vai fazer um juízo porque ele há de pagar a cada um segundo as suas obras. Certo? Então, quando Jesus voltar, os casos já estarão decididos, mas esse julgamento começou em 1844. Não é isso que 2 Coríntios capítulo 5 diz? Vejam aí, confiram comigo. Novo Testamento. Então, se você está em João, você vai adiantar as páginas, tá bom? Aí você vai chegar em Atos, você vai chegar em Romanos, depois de Romanos você chega em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 10. Vamos lá. Vamos ler aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas 2 pessoas acharam, vou esperar mais um achar. Tá bom? Tá. Mais alguém achou? Se não, eu espero. O importante é a gente confirmar junto tudo que está sendo dito. Ok. Vamos ler aqui? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha que coisa. Paulo está confirmando tudo aquilo que a gente estava conversando aqui. Há um tribunal e todos nós vamos comparecer nesse tribunal para a gente receber a recompensa. Se nós fizermos boas obras, por conta que Cristo nos alcançou, né? Não estou contradizendo o ensino da salvação pela graça, certo? Mas aqueles que são salvos pela graça, eles refletem isso em boas obras. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, importa que nós compareçamos no tribunal de Cristo para sabermos se aceitamos a graça dele ou se rejeitamos a graça dele. E aí, depois disso, a gente vai receber a recompensa. Agora, a pergunta que fica é... Agora eu quero que vocês pensem e não apenas aceitem o que eu digo. Se nós, quando morremos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se nós, quando morremos, é o capítulo 5 e o versículo 10 de 2 Coríntios, tá bom? Só para não confundir aí. Voltando. Se nós, quando morremos, nós aprendemos na Bíblia e nós entramos em um estado de inconsciência e só vamos acordar na volta de Jesus,
E enquanto nós estamos vivos aqui, nós não temos a oportunidade de ir lá no céu para sermos julgados. Em que momento nós seremos julgados? Se nós, quando morremos, entramos no estado de consciência. Vocês conseguem imaginar alguma situação? Apocalipse. Na Como volta assim? de Jesus. Sim, Rafa, mas eu acabei de dizer que na volta de Jesus, ele já vai vir com os casos decididos. Então, a conclusão que se chega é que nós temos que comparecer no tribunal de Cristo antes da volta de Jesus, e não na volta de Jesus. Na volta de Jesus já é a recompensa. Em que momento será esse? Ninguém? Aí que tá. Quando Paulo ele fala que nós compareceremos perante Cristo, perante o tribunal de Cristo, e nós sabemos que entramos em um estado de inconsciência, então não tem como eu morrer e ir lá no tribunal ver meu caso sendo julgado, não tem como. Mas aqui ele fala que nós vamos comparecer, então como isso é possível? Isso só é possível através dos registros que há no santuário celestial. Então, o que que acontece? Tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer aqui na Terra, tem anjos fazendo registros de tudo isso, anotando tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pratica de bom, tudo aquilo que a gente pratica de mal. E no dia do juízo, quando o nosso caso for apresentado lá no tribunal do céu e todo o universo estiver olhando para o nosso caso, aí estará lá os registros e Jesus vai ver se nós somos dignos da vida eterna ou não, se nós aceitamos o seu sacrifício ou não. Ah, Gabriel, isso não é coisa da sua cabeça, não? Não. Acho que vocês já perceberam que tudo aquilo que é falado nós comprovamos com os textos da Bíblia. Então, nós vamos de novo lá para Daniel. Só que agora no capítulo 7. Se vocês tiverem dúvida, só repito, vocês podem perguntar. Daniel capítulo 7. Agora nós vamos ler no versículo 9 até o versículo 10. Mais uma visão que Daniel teve. Ok. Espera só mais uma pessoa achar. Tudo bem. Chayane, tu tá acompanhando? Tá conseguindo ver os versos? Sim, Ok. Quem pode ler para mim, por favor? Versículo 9 e versículo 10. Eu acho que tem Laura, né? E Laura tem Elaine. Tá por aí, Elaine? Estou sim. Lê, por favor. Eu ainda não leu. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam. E miriandes assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Esse texto que a Elaine leu é uma visão que Daniel está tendo de um julgamento lá no céu. Pois é, Rafa. Então, aqui ele está vendo que há um pessoal acompanhando, vou simplificar aqui para vocês, há um pessoal acompanhando aquele julgamento, o ancião de dias se assenta, né? E agora os livros são abertos. Isso aqui é uma visão profética que Daniel teve do futuro, de um momento que aconteceria lá no Santuário Celestial. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse momento aqui no versículo 10, no finalzinho, que ela leu que os livros foram abertos. Então, o julgamento ele vai acontecer não com a nossa presença física lá, mas tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer está registrado.
e nós poderemos ser julgados de forma justa pelos registros que os anjos fizeram. E na Bíblia você vai ter exemplos desses livros, né, de registros, na frente de todo mundo, Laura, na frente de todo mundo, sim. Isso parece um pouco estranho, mas nós temos que lembrar de um detalhe, né, de que os seres que estão assistindo esse julgamento, eles não são pecadores como nós. Então não vai ter aquele sentimento de, ih, ó, Laura fez aquilo, Gabriel fez aquilo acolá, ih, ó, tá vendo, é pecador. Não vai ter isso. Isso aqui é da terra, isso aqui é do reino de pecado. O que eles vão fazer é simplesmente lamentar os nossos casos. Eles vão dizer, nossa, pena que Gabriel não aceitou a graça de Cristo. E por isso ele vai perder a salvação, que pena. Esse é o sentimento que eles vão ter. Tá bom? Mas aqui tem esses registros, e a Bíblia cita pelo menos 3 livros em que há esses registros. Eu não vou abrir os versos, eu vou deixar no material complementar, porque senão vai demorar muito. Mas eu vou resumir aqui para vocês. A Bíblia cita um livro que é o livro de Atos, ou o livro da morte. Esse livro é o livro em que os anjos estão anotando tudo, né, aquilo que nós praticamos de mal. Então, toda palavra maldita que nós falamos, os atos egoístas, os pecados acariciados, aquilo que deveríamos fazer e não fazemos, o mal que causamos às outras pessoas, está tudo sendo anotado, inclusive os de pensamento. Tá? Esse é o livro de Atos, esse livro nos condena. Mas há também um livro memorial. Esse livro memorial, vou deixá-lo no material complementar, que é citado lá em Malaquias 3. Nesse livro memorial está registrado todos os atos bons, que são as tentações vencidas, os pecados que nós vencemos, as vezes que nós rejeitamos a sugestão do diabo, todas as vezes que choramos em arrependimento, todas as vezes que nós ajudamos as pessoas, que nós praticamos o Evangelho de Cristo. Entende? Está tudo registrado. E o mais famoso, e é esse que vai decidir se você está salvo ou perdido, é o livro da vida, né? Que em alguns lugares vai falar o livro da vida do Cordeiro. Então, o que é o livro da vida? O livro da vida tem o nome de todas as pessoas que aceitaram Jesus e estão vivendo uma vida correspondente a isso. Então, se você um dia se batizar, simbolizando que você aceitou o sacrifício de Cristo, né, você vai ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando Satanás vier e dizer assim, olha, esse indivíduo aí vai ter que ir comigo, morrer no fogo do inferno. Aí Jesus vai olhar e vai dizer, não, esse aqui é dos meus, porque ele aceitou o sacrifício. E agora o seu nome foi escrito no livro da vida e seus pecados apagados, porque eu paguei o preço. Então, nosso objetivo aqui é termos o nome escrito no livro da vida. Jesus, lá em Marcos 16, ele fala, olha, quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Algumas pessoas, por alguns problemas, não conseguem ser batizadas. Às vezes não dá tempo e morre antes, né? Às vezes é que nem um ladrão na cruz. Quando Jesus ele diz que ele recebeu salvação naquele momento, mas não tinha como ele descer da cruz e ser batizado. Então ele morreu salvo. Mas, pelo menos ali, a maioria dos casos são as pessoas que se batizaram. E nós vamos estudar sobre o batismo e entender por que ele é tão importante. Mas o fato é que temos o livro memorial, o livro de Atos. O memorial está escrito as nossas atitudes boas, o de Atos as nossas atitudes más, e o livro da vida está escrito o nosso nome, se nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Então, pelo que, sabendo de tudo isso que nós já falamos até aqui, pelo que nós seremos julgados? Qual será a norma do juízo? Aí agora nós vamos para Mateus capítulo 12. E a gente já vai entrar na fase final, tá bom? Já estamos passando do horário, mas esse tema é muito importante para nossos estudos. Mateus 12 agora. Deixa eu só responder essa pergunta de Rafa aqui. Mas vocês já podem ir procurando Mateus 12. Ele perguntou assim, ó. Voltando um pouco
para a visão de Daniel. Também se refere a alguns monstros, e ele cita, tá, né? A gente já falou dos bodes e dos carneiros. No dia do juízo final, Satanás também estará presente no momento do julgamento? Pode ter certeza que sim. O, o que eu acho que eu entendi a tua pergunta, Rafa, mas aí no caso, Satanás ele está atento aos casos, tem reivindicado cada caso que tem sido avaliado lá, mas o caso dele também está sendo julgado. Você vai ter um exemplo lá em Jó. Se você ler Jó capítulo 1, Satanás ele chega para Deus e diz que estava passeando pela terra, e Deus diz, olha, você viu meu servo Jó, que ele é íntegro, reto, um homem que me teme. E aí Satanás diz, não, Jó é dos meus, Jó ele só te obedece porque ele tem tudo que quer, tem tudo que o Senhor dá. A vida dele é uma vida de prosperidade. Aí Deus vai e diz, não, não é por isso não, ele é fiel. Aí Satanás tem o direito agora de ir lá e provar a vida de Jó. É onde ele perde os bens, ele perde os filhos, ele sofre uma doença terrível, e em nenhum momento ele blasfema o nome de Deus. Isso ilustra o quê? Isso ilustra que Satanás ele está atento aos nossos casos. Em algum momento ele vai dizer, olha, Rafa é meu, Gabriel é meu, né? Mas aí, se nós tivermos aceitado o sacrifício de Jesus, Jesus vai dizer, não, isso aí, ele aceitou o sacrifício. Olha aqui o registro. Aí Jesus vai e mostra o registro. Eu acho que eu respondi mais ou menos a tua pergunta. E sobre esses animais, aí é um pouco mais complexo. Esses animais significam reinos. Por exemplo, você vai ter lá o bode e o carneiro. O carneiro significava a Medopérsia, que foi um reino que viveu depois de Babilônia. Depois, o bode significa a Grécia. E são todos significados que vai nos ajudando a entender cada vez mais a forma que Deus trabalha. Eu acho que eu respondi a tua pergunta. Se eu não respondi, tu pode dizer. Mas a gente estava aqui em Mateus, né? Capítulo 12. Vocês acharam já? Vou pegar as mãos aqui. Ok. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Eu vou pedir para ir Osmar ler, por favor. Pode ler? Osmar. Ok. É, eu lhes digo, no dia do julgamento, as pessoas prestarão contas de toda palavra falsa que tiveram dito, porque por suas palavras você será declarado justo e por suas palavras será condenado. Lembra que a pergunta que eu tinha feito ela, qual era a norma do juízo? Esse texto nos ajuda a entender isso. Ele está dizendo aqui que no dia do juízo nós seremos justificados ou condenados pelas palavras que nós proferimos. Então, significa dizer que a norma do juízo é a lei de Deus. Se nós obedecemos a lei, porque Cristo nos ajuda e Cristo nos salva, e quando Cristo nos salva, ele nos salva para obedecermos a lei, não para quebrarmos a lei. E ele diz, ó, se você obedece a lei, você será justificado no dia do juízo. Isso fica mais claro quando nós vamos lá para Tiago, capítulo 2. Agora, lá no finzinho da Bíblia, tá? Antes de Apocalipse. Tiago, capítulo 2. Vamos ler o verso 10 e o verso até o verso 12. O 10, 11 e 12. Isso aqui eu vou ler para vocês. Esperar vocês acharem. Espera só mais um achar aqui. Diz assim, ó. Pois
Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Aí ele diz no verso 12, que é o nosso foco aqui. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha só. Então, Tiago aqui diz que Deus vai trazer juízo baseado na lei. Salomão falou a mesma coisa. Porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, sejam elas boas, sejam elas más. Então, às vezes nós vemos algumas injustiças aqui no mundo e não há justiça enquanto nós temos vida, mas Deus vai trazer justiça no futuro. Nós temos que ter convicção disso. Então, é pelas obras que nós seremos justificados. Mas por que pelas obras? Se nós somos salvos pela graça, por que o juízo é pelas obras? Porque a graça, ela não anda sem as obras. Se você está em capítulo 2, eu já vou pedir que você leia o verso 17. Olha que interessante. Acabou me vendo a mente aqui, ó. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Então, como é que funciona isso na prática? Quando nós somos alcançados, isso aqui é importante, quando nós somos alcançados por Jesus, nós, inevitavelmente, começamos a praticar boas obras. Nós começamos a querer sair do mundo de pecado. Então, aquilo que nós sabemos que é pecado, e porque nós aceitamos a Jesus, agora nós queremos sair dali, nós queremos largar esses pecados, nós queremos nos conformar com a lei de Deus. Então, o que define no juízo se a pessoa está salva ou se ela está perdida são as obras, porque as obras dizem a qualidade da fé que a pessoa tinha. Eu vou ilustrar para vocês e vai ficar mais claro isso aqui que eu estou dizendo. Vamos dizer que o indivíduo, ele leva uma vida errada. Eu posso citar algumas coisas aqui. Ele vive em bebedeiras, ele vive praticando o mal aos outros, brincando com o sentimento das pessoas, enfim. Só um exemplo, tá? E aí ele aceita Jesus. Ele se batiza, ele vai à igreja e tal, mas ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes. Aí não faz sentido nós entendermos que uma pessoa dessa, só porque ela se batizou e proclama aceitar a Jesus em seu coração, ela está salva. Porque as suas obras não são correspondentes àquela aceitação que ele fez. Diferente seria se essa mesma pessoa ela fala assim, nossa, tudo aquilo que eu praticava é errado, ele vai lá e pede desculpa às pessoas que ele feriu, ele busca a Deus todos os dias agora para não viver mais a vida de pecado que ele tinha. Exatamente, Rafa. Efésios 2:10 vai dizer isso, olha, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas no verso 10 ele vai dizer que nós somos feitos imagem dele para que nós pratiquemos boas obras. Então a fé gera em nós boas obras. Por isso que Tiago 2,17 falou, sem fé, sem obras é impossível dizer que tem fé. Sabe? Então por isso que o juízo será por nossas obras, e não apenas pelas nossas palavras ditas, porque as pessoas hoje, principalmente, elas conseguem proclamar seguir a Jesus, mas continuam vivendo suas vidas erradas, e Deus vai trazer juízo. Ok? Vamos concluir agora, então. E eu quero só concluir reforçando esse ponto para que fique bem claro em nossa mente, que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, mas as obras dizem muito sobre a nossa salvação. E aí a gente finaliza com o texto de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Depois de Mateus. Nós vamos confirmar aqui que só serão salvos aqueles que forem amigos de Jesus.
certo? Só quem for amigo e amiga de Jesus poderá ir para o céu. Não haverá nenhum inimigo no céu. Porque a Bíblia diz que o pecado nunca mais existirá. Então, em João capítulo 14, acho que só o Rafa achou por enquanto, Jesus ele vai dizer como que nós podemos sermos seus amigos. Versículo 15, 14, 15. Meu Deus, eu estou em Lucas. Vamos esperar todo mundo achar esse aqui, que é o último verso, tá bom? Então, vamos esperar aí, Chayane, Eliosmar. Ficou claro essa questão da fé e obras? Depois a gente vai entrar em temas futuros sobre isso, tá bom? Mas dá para entender, né? Porque assim, eu pergunto, porque lá no questionário, realmente é uma questãozinha complicada de entender. Lá no questionário, teve uma pergunta, acho que foi na semana retrasada, que falava se nós éramos salvos pelas obras ou pela fé. Então, nós somos salvos pela fé, mas quem é salvo pela fé pratica boas obras. É isso que eu queria dizer. João 14, verso 15, a gente finaliza aqui. Vocês acharam? Acharam. Eliosmar, estou esperando você. Ok. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essas palavras são de Jesus. E no capítulo 15 e o versículo 14, ele vai dizer assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Olha só que interessante. Então, como eu disse a vocês, no céu só vai entrar quem é amigo de Jesus. E quem é amigo de Jesus faz o que Jesus manda, porque essa pessoa ela recebe a salvação e ela não quer mais viver no mundo de pecado, numa vida de pecado. Ela quer a libertação do pecado, ela não quer acariciá-lo. Então, o juízo, só recapitulando, será com esse intuito de Jesus definir quem está salvo, quem está perdido, quem aceitou sua graça e quem rejeitou sua graça, quem pratica boas obras e quem pratica más obras, certo? E o nosso único objetivo aqui, nessa terra, é nos preocuparmos em deixarmos o nosso nome escrito no livro da vida. E como eu falei para vocês, não é porque um dia está escrito no livro da vida que no outro com certeza estará. A Bíblia nos dá base suficiente para acreditarmos que você pode estar com o nome no livro da vida hoje e amanhã não está. A salvação ela não quando você aceita Jesus, você não está garantido. Você está garantido enquanto você estiver aceitando Jesus. Por isso que a caminhada cristã é um constante buscar a Jesus até o dia que ele voltar. Tem alguns que pregam por aí que depois que você se salvou uma vez, é salvo para sempre. Isso não existe segundo a Bíblia. E Jesus vai dar conta disso lá no dia do juízo, tá bom? Viram como Deus é justo? Viram como só Ele pode julgar? Só Deus pode julgar. Só Deus pode julgar de forma justa. Porque Ele vai dar uma dose a cada um, um julgamento diferente a cada um. E eu não falei sobre isso, né? Eu não falei sobre isso. Me dei um minuto para falar sobre isso. A gente já vai finalizar, mas vejam bem. Como é que eu posso dizer isso para vocês? Eu não sei quantos de vocês nasceram na igreja. Eu não sei quantos de vocês já conheciam isso aqui que eu estou falando para vocês. Mas vocês concordam comigo que seria muito injusto Deus julgar da mesma forma uma pessoa que nasceu na igreja, uma pessoa que teve acesso ao conhecimento bíblico de cedo, julgar dessa pessoa da mesma forma de uma pessoa que só descobriu a verdade depois de muito tempo e mesmo assim teve dificuldades em aceitar por conta das questões culturais, por conta das questões familiares. Então, o que eu quero finalizar dizendo é o seguinte. Não, que, Rafa? Me diga aí, tire sua dúvida. Não seria justo, exatamente.
Eu quero dizer que Deus ele vai usar uma medida diferente para cada filho seu, né? É que nem, eu não sei se vocês já viram aquela parábola dos talentos, onde o Senhor ele dá 10 talentos para um, 5 talentos para outro, e ele vai cobrar correspondente a esses talentos que ele deu. Mais uma vez simbolizando que Deus ele é justo, e só por isso que só ele, no universo inteiro, é capaz de julgar todos os casos da humanidade. Tá? Então a gente finaliza aqui. Eu vou disponibilizar material complementar para vocês. Deem uma olhada, porque vai ter outros versos lá para vocês verem, para vocês entenderem melhor sobre esse assunto. E se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar agora. Tá certo? Me digam aí. Ficou alguma coisa que eu preciso explicar de novo? Alguma dúvida? Tá certo. Então a gente finaliza aqui, pessoal. Foi um prazer. Vamos finalizar com uma oração, tá? E só repetindo, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar no grupo ou perguntar semana que vem. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, nós mais uma vez estamos com o coração grato, porque o Senhor nos revelou muitas coisas no estudo de hoje. Também sabemos que não dá para nós aproveitarmos tudo que foi aberto aqui na Bíblia, todos os textos, todos os detalhes, mas a nossa oração nesse momento é que o Espírito Santo nos ajude a continuarmos caminhando, continuarmos aprendendo, para que essas verdades cada vez mais sejam introduzidas em nossa mente, para que nós possamos fixá-las e entender de fato como funciona o teu processo de salvação. Desde a cruz, desde o santuário, quando eram realizados sacrifícios simbólicos, até o dia que Jesus voltará e dará recompensa a cada um. Nos ajude a compreender tudo isso, mas sabemos que isso só será possível se nós estivermos em constante comunhão contigo. Então, continua estando presente nesses estudos. Nós ainda estamos no tema 5, são 13 temas, e pedimos que o Senhor continue nos conduzindo nessa caminhada. Abençoe-nos aqui, nos dê um bom restante de domingo, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal? Amém. Obrigada, Gabriel. Tchau para vocês. Por nada. É sempre um prazer, tá bom? Muito obrigada, Gabriel. Bom domingo para vocês. Igualmente. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.